Matemática, 10º ano, ensino médio, são 2 níveis abrangidos por esta aula. Vetores, aula 2, operações com vetores. Portanto, vamos aqui trabalhar o conceito de operações com vetores. Se gostar da aula, não se esqueça no fim de fazer like. Estamos, portanto, em operações com vetores. Neste lado esquerdo temos o índice da matéria que está a ser explicada em vetores 1, uma vez que também existe vetores 2, que é um pouco mais avançado. E temos então operações com vetores. Soma de 2 vetores. Dados 2 vetores, U e V, chama-se soma de U com V e representa-se desta forma. U mais V, o vetor obtido do modo seguinte. Temos aqui os vetores U e V. Consideramos um ponto A qualquer. Pode ser este que estou aqui a representar ou um outro qualquer representado num outro local. E o que se vai fazer é aplicar o vetor U ao ponto A e sabemos que a soma de um ponto com um vetor é um ponto. E, portanto, aplicando o vetor U ao ponto A, somos conduzidos ao ponto A'. De seguida vai-se aplicar o vetor U a este segundo ponto A' e vamos chegar ao ponto A', uma vez que a soma do A' com V dá o A', e o vetor soma vai ser precisamente o vetor A', ou seja, este processo geométrico vai ser independente do ponto A escolhido inicialmente, uma vez que outro ponto qualquer escolhido conduzir-nos-ia a um vetor com a mesma direção, sentido e comprimento que este vetor que aqui vimos representado a vermelho. Ou seja, vai-se, de uma forma assim, matematicamente menos rigorosa, vai-se pôr um vetor, a extremidade de um vetor a coincidir com a origem do outro e o vetor que começa no início e acaba no fim vai ser o vetor soma. Portanto, esta última frase, desprovida de rigor matemático, traduz bem aquilo que se pretende. Temos, portanto, que o vetor U mais o vetor V vai ser o vetor A'. Este modo de definir o vetor soma denomina-se por regra do triângulo. Portanto, consegue-se ver aqui este triângulo formado pelos pontos A' e A', e daí a denominação de regra do triângulo. Poderíamos também obter o vetor soma através da regra do paralelogramo. Ora, vamos então a isto. Vetor U e V novamente e ponto A. Desta vez vai-se aplicar o vetor U ao ponto A e aplicar o vetor V ao ponto A. E formar um paralelogramo do modo que aqui estamos a ver. Ou seja, representamos aqui uma cópia ou um segmento paralelo ao vetor V, outro segmento paralelo ao vetor U, de forma a formar um paralelogramo, ou seja, um quadrilátero com lados paralelos 2 a 2, e o vetor soma vai ser o vetor que aqui estamos a ver representado, que pode ser definido através do ponto A e do ponto de interseção destes dois segmentos de reta a preto. Portanto, é o vetor soma U mais V. Esta regra denomina-se por regra do paralelogramo. Esta regra é utilizada na física para determinar o deslocamento de um objeto localizado no ponto A quando sujeito a duas forças representadas com U e V. Ora, imaginemos que temos aqui um determinado objeto. Temos um burro a puxar, ou um cavalo a puxar nesta direção e sentido. Outro a puxar na direção e sentido que aqui está assinalada com o vetor V. A força que tem cada cavalo é representada pelo comprimento do vetor. Assim, de repente, parece-me que o vetor U tem maior comprimento que o vetor V e por isso vai ser um vetor, vai ser, digamos, que correspondente a um cavalo com mais força que o cavalo correspondente ao vetor V. O objeto deslocar-se-ia na direção do vetor soma. Portanto, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e para onde é que se desloca? Desloca-se em frente, digamos, mas nesta direção do vetor soma. Portanto, na física é muito utilizado, os vetores são muito utilizados em particular para representar forças e digamos que a grandeza da força corresponde à norma ao comprimento do vetor.
Propriedades da adição de vetores. São propriedades absolutamente triviais. São válidas para qualquer vetor U, V e W. Propriedade comutativa. Somar U com V é o mesmo que somar V com U. Associativa. Podemos associar os vetores, ou seja, somar primeiro U com V e no fim adicionar W, ou primeiro somar V com W e depois no fim adicionar U, que somos conduzir ao mesmo vetor. Elemento neutro. O elemento neutro da adição de vetores é o vetor nulo. Adicionando ao vetor U, vetor nulo, é o mesmo que adicionar ao vetor nulo, vetor U, garantido pela comutatividade de vetores, naturalmente, e ficamos na mesma com o vetor U. Elemento simétrico. Existe sempre um elemento simétrico, denominado por vetor simétrico, que é um vetor com a mesma direção e comprimento e sentido contrário, e, portanto, somar o vetor U com o simétrico de U é o mesmo que somar o simétrico de U com o vetor U, e somos conduzidos ao vetor nulo. Diferença de vetores. Fazer o vetor U menos o vetor V é o mesmo que adicionar ao vetor U o vetor simétrico do vetor V. Portanto, propriedades todas elas muito elementares, mas que ainda assim, por uma questão de rigor, devem ser apresentadas como o fizemos. Uma outra operação com vetores é a multiplicação de um número real por um vetor. Este número real também se denomina habitualmente por escalar. Portanto, um escalar é um número real. Temos na figura ao lado os vetores U, o vetor A, que é o dobro de U, e o vetor B, que é o simétrico do dobro de U. Mas o que vem a ser este dobro de U? Bom, o dobro de U é uma notação abreviada para escrever U mais U. Portanto, denota a soma de U com U, fica simplesmente 2U. E menos 2U é a soma do simétrico de U com o simétrico de U. Fica simplesmente o simétrico do dobro de U. E o que é que podemos observar? Portanto, note-se que aqui trabalhamos a mesma notação, utilizamos a mesma notação que utilizamos com números reais. Por exemplo, se fizéssemos x mais x, com o x pertencente a R, escreveríamos simplesmente 2x. Ou se fizéssemos menos x, escreveríamos menos 2x. E aqui escrevemos, em vez disso, 2u e menos 2u. Alguns de vós devem estar a pensar, então, mas isso é óbvio. Não, o que é óbvio é a notação, porque nós aqui estamos a trabalhar com elementos que são vetores. E por isso temos que definir tudo de novo. Também houve uma altura em que se definiu, vocês já não se recordam seguramente, quando se trabalharam operações com polinómios, falou-se que x mais x era 2x, ou x mais 5x dá 6x, e assim por diante. Nesta fase estamos a definir algo semelhante, mas para outros elementos matemáticos que são vetores. Portanto, observamos que A tem a mesma direção e sentido que U. De facto, é o que aqui se consegue observar. E B tem a mesma direção e sentido contrário ao de U. Ora, aqui aponta da esquerda para a direita e aqui aponta da direita para a esquerda. Os comprimentos de A e de B são o dobro do comprimento de U, enquanto que aqui conto 3 quadrículas, 3 unidades de comprimento, aqui conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De forma geral, temos que, dado um número real k, não nulo, e um vetor U também não nulo, o produto do número real k, que também se denomina por escalar, por U, é o vetor KU, que tem a mesma direção que U. A norma, ou seja, o seu comprimento, a norma do vetor KU, é o mesmo que fazer módulo de k vezes a norma de U. E o que vem a ser isto de módulo k vezes a norma de U? Vem a ser o seguinte, eu aqui não poderia dizer, se o comprimento de U é 3, eu não ia aqui dizer que o comprimento era menos 6, porque nós sabemos que um comprimento tem que ser positivo ou nulo. Por esse motivo, se nós fizermos módulo de menos 2, já vai ficar, neste lugar, já fica 2. E 2 vezes a norma de U, que é 2 vezes 3, já dará 6. Portanto, o módulo aqui é fundamental para assegurar que ficamos sempre com um comprimento não negativo, ou seja, positivo ou nulo. E o sentido, portanto, o vetor KU tem o sentido de U, se o k for positivo, que é o caso do vetor 2u, que aqui estamos a ver, e tem sentido contrário ao de U. Se o k for negativo, que é o que estamos aqui a ver em cima, o sentido é precisamente contrário ao do vetor U. Falta aqui falar dos casos em que o k é 0 ou o vetor U é o vetor nulo. Portanto, há pouco falou-se que o k tinha que ser diferente de 0 e o U tinha que ser diferente do vetor nulo. Portanto, agora vamos ver esses casos particulares. Neste caso, ficamos trivialmente com o vetor nulo. Portanto, quando o k é 0 ou o vetor U é o vetor nulo,
obrigatoriamente o produto dos dois fica o vetor nulo e temos, portanto, um vetor com direção e sentido indeterminados, que é o que se passa com o vetor nulo, e o comprimento vai ser zero. Portanto, é importante, por uma questão de rigor, considerar também este último caso, caso contrário, nós nunca teríamos falado do vetor desta situação, quando o K é zero e ela faz todo sentido prático, não deve ser excluído. Dois vetores U e V dizem-se colineares se existir um número real k diferente de zero, tal que o vetor V é igual ao k vezes U. Portanto, o que falámos há pouco foi precisamente de vetores colineares. Colineares significa que partilham a mesma linha, portanto, têm a mesma direção. Quando nós dizemos companheiros, partilham a companhia. O com, aqui colineares, partilham a linearidade. Portanto, são vetores com a mesma direção. Note que dois vetores são colineares, já foi dito, então têm a mesma direção. Se eles forem colineares, têm a mesma direção. Vamos ver agora aqui um exemplo. Paralelogramo ABCD dividido em 8 losangos geometricamente iguais. E temos então que o vetor AF mais o vetor FO, de acordo com a regra do triângulo, fica de imediato o vetor AO. Há uma regra prática muito útil que nos diz que se tivermos vetores representados por letras, digamos que definidos por pontos no início e no fim, nós vamos ter que, se aqui e aqui estiverem a mesma letra, o vetor final vai resultar de juntar a letra do início com a letra do fim. Portanto, fica AO, digamos que suprime-se a letra F. A letra F é muda, vai ser suprimida e fica simplesmente o AO. É o que garante este facto. Este facto resulta da definição através da regra do triângulo e, portanto, é muito útil e é o que nós fazemos na prática para conseguir obter o vetor soma. Temos aqui mais dois vetores, EJ e CG, ora cá estão eles, EJ e CG, que infelizmente não conseguimos, assim como eles estão, obter logo de imediato a regra do triângulo. No entanto, note-se que o vetor EJ pode ser substituído pelo vetor HC, já que eles são iguais, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, e com isto o que é que ganhamos? Ganhamos que conseguimos ter aqui e aqui a mesma letra, e portanto a regra do triângulo diz-nos que fica simplesmente o vetor HG. Portanto, pode-se suprimir a letra C repetida, ficamos apenas com a letra inicial e com a letra final. Portanto, regra prática muito boa para obter o vetor soma. O vetor soma, portanto, vai ficar o vetor HG. EF menos 1 meio de CD. O que se pode fazer aqui? Em primeiro lugar, passar o vetor menos 1 meio de CD para o seu simétrico. Ora, sabemos que o simétrico do vetor CD é o vetor DC. Portanto, tínhamos ainda há pouco o vetor CD. Portanto, ia de C para D. Agora o simétrico de CD dá o DC, que vai de D para C. Sentido contrário, direção e comprimentos iguais. E agora, já fica mais fácil. Temos aqui o EF, temos aqui o vetor DC. Só que temos ainda que fazer metade de DC. 1 meio vezes DC faz facilmente. Fica naturalmente o vetor DL. Portanto, tínhamos de D para C. Vamos apenas contar agora dois segmentos, dois lados dos losangos. Portanto, fica o vetor DL. E agora, neste momento, temos EF mais DL. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos aquela regra prática, ter aqui e aqui a mesma letra. Mas nós sabemos que o vetor DL é igual ao vetor FH. É igual ao vetor FH. Tem uma direção, sentido de comprimento, o FH com o vetor DL. E por isso, aqui temos a mesma letra F no fim do primeiro vetor e no início do segundo. E, portanto, podemos suprimi-la. Fica simplesmente o vetor EH. Nesta fase nem é preciso olhar para a figura, mas se olharmos também se vê bem que este processo começa no ponto E e acaba no H e, portanto, trata-se do vetor EH. Temos agora, então, o vetor OH mais o CH. Aqui está o OH, aqui está o CH. Que não têm aqui a mesma letra. Nós vamos tratar de obter isso precisamente. Mas, note-se que o vetor CH é o mesmo que o vetor HO. E, portanto, fica OH mais HO. E se nós suprimirmos o H, ficamos com o vetor OO
E naturalmente se está definido por o mesmo ponto origem e extremidade, naturalmente que vamos ter que fica trivialmente o vetor nulo. Portanto, note-se que OH e HO são simétricos. Quando nós chamamos vetores simétricos, há uma propriedade que nos diz que o vetor U mais o simétrico de U fica o vetor nulo e, portanto, é esta propriedade que aqui está a ser aplicada. E muitas vezes engana o aluno por ser tão trivial, fica um pouco confundido, mas é o mais simples. A soma dos vetores simétricos dá o vetor nulo. Vetor OH mais o triplo do EF. Aqui temos o OH, aqui temos o EF. Vamos fazer o seu triplo. Aqui temos o triplo do EF, contamos 3 vezes a mesma coisa, e observa-se que é igual ao vetor EH. O que é que nós queremos agora? Queremos ter aqui e aqui a mesma letra, mas podemos simplesmente escrever EH mais HC, porque o vetor OH e o vetor HC são iguais, mesma direção, sentido e comprimento, e agora já temos aqui a mesma letra, e podemos pôr simplesmente EC. Este processo começa no E, acaba no C, fica simplesmente o vetor EC. Ora, aqui o temos representado. EC é o vetor soma pela regra do triângulo. Vamos agora passar para o espaço. Temos aqui um prisma hexagonal regular. Portanto, hexagonal porque, de facto, a base é um hexágono regular, porque tem como base um hexágono regular. Temos então aqui o vetor FA e o vetor AG, e como a letra é igual, a segunda letra do primeiro vetor é igual à primeira letra do primeiro, fica logo diretamente, sem olhar para a figura, o vetor FG. Mas ora aqui o temos pela regra do triângulo, vê-se bem. Vamos agora passar para FI mais CF. Ora cá temos FI e CF e note-se que, apesar daqui e aqui não estar a mesma letra, nós podemos escrever isto de uma outra forma, tendo em conta que aqui o F e este F são iguais. Portanto, a adição goza da propriedade comutativa. Ter FI mais CF é a mesma coisa que ter o vetor CF mais FI. E agora sim, temos a mesma letra no início, no fim do segundo e no início do primeiro, fica simplesmente o vetor CI. Ora, aqui o temos representado, fica o vetor CI. LH mais DE. Temos aqui o LH, temos aqui o DE, que parece que não tem nada a ver, mas note-se que nós podemos simplesmente ter que o DE é igual ao vetor HG. Este vetor DE e o vetor HG são rigorosamente iguais, têm a mesma direção, sentido e comprimento, pelo que agora, uma vez que temos aqui o H no fim e aqui o H no início, podemos suprimir e fica simplesmente o vetor LG. Ora, aqui o temos, pela regra do triângulo, o vetor soma, fica o vetor LG. A soma do ponto J com o vetor MG menos o FD. Agora sabemos que a soma de J com MG vai dar a soma de um ponto com o vetor, dá um ponto. Mas vamos ver aqui na figura J, MG, FD. Como é que se pode fazer isto? Bem, pode-se fazer simplesmente, em primeiro lugar, fazer no lugar do MG, fica o vetor JI. Efetivamente, MG e JI são o mesmo vetor. E por isso, agora sim, como aqui está a mesma letra que aqui, uma regra prática diz-nos que J mais JI fica o ponto I. Já vamos escrevê-lo de seguida. E aqui pode-se fazer, já sabemos que subtrair um vetor é mesmo que somar o seu simétrico. É uma notação que se utiliza. Ora, cá está, J mais JI fica o ponto I. Portanto, se nós sabemos que a soma de um ponto com um vetor tem como resultado o ponto que resulta da translação do ponto inicial com o vetor aplicado, e por isso ficamos com o ponto I, e aqui no lugar do menos FD metemos o DF, e agora temos o ponto I mais o vetor DF, vetor esse que é igual ao vetor IG. Este vetor DF e vetor IG são iguais, e agora sim, o ponto I mais o vetor IG fica simplesmente igual ao ponto G. Portanto, pela mesma justificação de há pouco, fica como aqui e aqui estão a mesma letra, fica simplesmente o ponto G. Sabemos que a definição de soma de ponto com vetor diz-nos que fica um ponto que resulta da translação do ponto inicial pelo vetor em causa, que neste caso é IG.
Recomendamos agora que se pratiquem estes conceitos e bem, porque isto foi só para introduzir, esta aula serve para introduzir os conceitos teóricos e com alguma prática pelo meio, mas naturalmente que resolvendo a parte da ficha que lhe corresponde, ou seja, a vetores aula 2, as coisas ficam muito mais consolidadas. Se gostou, faça like.